Você já passou por uma situação em que, num determinado momento, numa conversa acalorada, você foi acusado de uma coisa ou você se percebeu dentro de um conflito e ficou completamente sem ação? Por que que isso acontece? Por que que de repente a gente passa por uma situação e não consegue dar uma resposta e depois quando a gente se acalma, a gente fala, poxa, poderia ter falado isso, fica remoendo aquele tipo de um diálogo mental dizendo para a gente que a gente poderia ter tido outras alternativas de resposta, outras respostas para o conflito. Mas naquele momento que a gente estava vivenciando aquilo, a gente não conseguiu. Meu nome é Deise Cerejo, eu sou psicóloga e proponho aqui algumas reflexões sobre comportamento para que a gente possa viver melhor as nossas emoções, trabalhar nossa autoestima, nosso autoconhecimento e fortalecer a nossa autoconfiança. Então vamos lá. O tema de hoje é como eu fico sem ação em alguns momentos e por que que isso acontece. Algumas pessoas têm uma dificuldade de expressar suas emoções. Então, em situações de conflito, ela simplesmente congela, ela dá uma travada. Isso acontece, às vezes, por uma questão da resposta da própria pessoa, do próprio temperamento dela. Se ela tem um temperamento mais pacífico, que não gosta de briga, ela opta por simplesmente se calar, esperar que os ânimos se acalmem para depois tentar dialogar e entender o que aconteceu. Outras pessoas preferem ir para o embate e rebater, e discutir e do tipo assim, não levo o desaforo para casa. Eu vou e falo o que eu penso, dou a quem doer. Também é um temperamento. A gente não tem que julgar nenhuma resposta nem outra. Pessoas são diferentes. O que a gente precisa entender é como a gente age diante dessas situações. Se é uma situação que está te fazendo bem ou se é uma situação que você só reage, fica mal e não sabe por que que aquilo aconteceu. Então a proposta é olhar para dentro de você e perceber se aquela tua ação ela é condizente com aquilo que você acredita ou se simplesmente é uma resposta porque você ficou tão estarrecido com a situação que não teve nenhum comportamento adequado ou daquilo que você esperava reagir. A situação de violência exposta dentro de uma discussão, ela pode repercutir em perdas. Então, por exemplo, dentro de um relacionamento abusivo, no ambiente de trabalho, dependendo de como aquilo se desenrola, ir para o embate não é a melhor alternativa. Buscar testemunhas, recursos, ajuda do próprio Departamento de Recursos Humanos, uma boa conversa, ou mesmo buscar os seus direitos, porque ninguém tem o direito de nos maltratar. Então, a gente saber se defender é essencial. Quando a gente permite que pessoas abusivas nos tratem de uma maneira desrespeitosa, inadequada, isso é muito prejudicial para a nossa saúde, para a nossa autoestima. Então, mesmo que você fale, eu não ligo, deixa para lá, não é bem assim, né? As pessoas, elas têm que ter um traquejo no trato, na forma como se relaciona e principalmente no ambiente, principalmente não, em todos os ambientes, mas no ambiente profissional mais ainda, né? Porque isso pode caracterizar um assédio, pode caracterizar uma violência e isso requer ações judiciais para te proteger. Então, é ficar de olho para ver se não tá, a tua permissividade não está fazendo com que o abusador extrapole. Então, isso é um ponto. A gente pode também pensar em pessoas que não queiram se desgastar. Percebe que a situação é uma discussão, que aquela pessoa ela é provocativa mesmo, ela tem um jeito de falar mais acusatório e você acha aquilo irrelevante para gastar sua energia e opta por calar. Em relacionamentos afetuosos, quando isso acontece, é importante a gente chamar para um diálogo
e pontuar aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta. Porque é através da comunicação que eu consigo fazer com que o outro me respeite, né? E eu também, em relação a me posicionar, para que a pessoa também saiba como eu gosto de ser tratada e como eu espero que aquele relacionamento evolua. O controle emocional diante de situações de crise diz muito a respeito da gente, da maturidade emocional, né? O quanto que eu consigo controlar a minha raiva, quanto que eu consigo controlar os meus impulsos e não ter uma resposta agressiva só por reagir a uma situação, né? Então é como se eu suspendesse a minha razão e ajo só do ponto de vista emocional. A gente observa esse tipo de comportamento, às vezes em brigas de trânsito. A pessoa vai e reage e solta ali uma agressividade, né, exagerada e nem conhece a pessoa, né? Você nem sabe se aquela pessoa é uma pessoa violenta, se é uma pessoa que está ali sob o efeito de algum químico, se ela está transtornada. E às vezes é melhor você abrir mão da sua razão em nome da sua segurança, né? A gente tem que saber se preservar, porque algumas situações dessa pode, né, ser muito prejudicial para a gente. As pessoas em geral têm respostas diferentes. Então é importante a gente se conhecer para saber como que a gente gosta de ser tratado, como que você acha adequado o desenvolvimento das suas relações e procurar estar próximo de pessoas que respeitem o seu jeito de ser, que não te julguem, que não fiquem te acusando, nem te provocando, para tirar de você uma resposta que não é condizente com aquilo que você acredita. Então, o autoconhecimento, esse mergulho, né, de saber quem somos, como que a gente gosta de se relacionar, é fundamental, né? Então, se você é uma pessoa mais quieta, mais introvertida, e conviver com pessoas que sejam mais provocativas, também pode ser muito prejudicial para você. Então, eu espero ter sido útil essa reflexão, né, que você encontre em você respostas para saber quando falar e quando calar. Isso é bem interessante.